E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E se você já está acompanhando alguns vídeos, já tem uma ideia de que para você chegar nesse ponto, a fermentação ela vai ser imprescindível, né? Porque através da fermentação é o caminho que a gente vai chegar mais próximo do gosto de queijo, se não tendo exatamente o gosto de queijo. Isso porque as bactérias que vão fermentar a matriz vegetal podem ser as mesmas até que fermentam uma matriz que é derivada do leite animal. Então, o que a gente tem para chegar nesse ponto é a fermentação, mas é aqui que pode ter alguma situação quando você está fazendo o seu queijo vegetal, fermentando, e esse erro que eu vou dizer agora, ele muitas vezes ele acaba surgindo para as pessoas que seguem cegamente uma receita. Tá? Quando está escrito ali, fermente por 24 horas, fermente por sei lá quantas horas. Né? E isso porque tem uma diversidade muito grande de fatores que podem influenciar na fermentação. Mas o ponto aqui é o seguinte: você pode ter aquela sensação de acidez que é, vamos dizer, aprazível para o seu paladar, mas, por outro lado, se isso passa um pouco do ponto, você pode ter aquela sensação de azedo. Tá? E essa é uma questão muito importante para a gente considerar. Claro que se a gente for pensar em termos de ácido produzido nesse alimento, nós estamos falando de um grande espectro. Tá? Ou seja, a gente começa com praticamente nada de ácido ali e aquilo lá vai crescendo. A gente vai tendo uma produção cada vez maior de ácido até chegar nesse ponto aqui, vamos dizer. Tá? Só que nesse espectro de produção de ácido, vamos dizer que aqui é o ponto que passou desse ponto, o nosso paladar já começa a ficar incomodado com aquela quantidade de ácido. Daqui para baixo, a gente tem uma sensação mais aprazível. E aí eu estou chamando essa sensação aprazível de acidez e essa sensação aqui já um pouco mais que incomoda o nosso paladar de azedo. Tá? Mas são termos que eu estou colocando aqui só para chegar num ponto para você aqui. Por quê? Porque o erro ele pode estar nisso, você passar desse ponto na fermentação. E aí, quando passou e você sente aquele azedo, é o quê? Estragou? Não sei. Pode ser um outro termo que seja colocado ali, né, que você possa entender como algo estragado, porque está azedo, quando, na verdade, esse estragado, entre aspas, não vai te prejudicar. Não é uma contaminação que está ali, não são bactérias outras que chegaram ali e produziram algum tipo de composto que vai te fazer mal. A única coisa que aconteceu é uma produção um pouco mais exagerada para o seu paladar de ácido lático. Esse é o ponto. E aí a questão é, como é que contorna isso? Ou, em outras palavras, como que eu paro essa fermentação? E a resposta é, não para. Fermentação, você só consegue parar a fermentação se você pasteurizar o produto. Tá? Ou seja, se você submeter essa massa a um tratamento térmico, se a temperatura subir acima dos 60 graus, permanecer por alguns minutos, você consegue reduzir toda essa comunidade bacteriana que está viva aí a níveis aceitáveis, e aí sim você pode falar que parou a fermentação. Do contrário, a fermentação segue. Ah, mas mesmo quando eu coloco na geladeira, mesmo quando você coloca na geladeira, a fermentação ela segue. Tá? Agora, na geladeira, você pode ter velocidade diferente de fermentação, com a mesma temperatura. E o que vai trazer essa velocidade diferente é a quantidade de água disponível, porque as bactérias elas precisam de água para tocar a vida delas. Né? Então, se a gente pega agora, imagine dois queijos vegetais, um é um queijo vegetal cremoso e um outro é um queijo vegetal que vai ser curado. Tá? O que acontece é que
a receita pode ser exatamente a mesma para esses dois. Vamos colocar aí castanha de caju, probiótico, sal para os dois. Só que essa receita ela vai direcionar para um queijo vegetal maturado. Tá? Quando a gente coloca um pouco mais de água nessa receita, a gente pode ter um queijo vegetal cremoso. E aí o que acontece? Quando você coloca esse queijo vegetal cremoso na geladeira, você consegue perceber de uma maneira mais evidente essa continuidade da fermentação em uma questão de 1 semana a 10 dias. Tá? Porque se você chegou num ponto da fermentação, você experimentou e não seguiu receita achando que é 24 ou 30 horas, sei lá. Você experimentou, chegou no ponto, tá uma delícia, beleza. Foi para a geladeira. O dia seguinte, você vai consumir ele. Nossa, tá fantástico, tá uma delícia. Dali uns 5 dias, 7 dias, você já começa a perceber que tem um azedinho diferente. E esse azedinho diferente é o quê? É a fermentação continuando. Tá? Ah, mas ele estragou? Não, não estragou. Mas produziu mais ácido do que o seu paladar está acostumado. Agora, o outro exemplo de um queijo vegetal curado, o que acontece? Por ele ter menos água, as bactérias ali, ao longo do processo de cura, elas vão ter uma dificuldade um pouco maior de tocar a vida delas, vamos dizer assim, tá? Em outras palavras, de executar todas as rotas metabólicas que ela tenha para executar, enfim, o que quer que isso signifique. Mas o importante é você perceber que esse queijo vegetal curado, quando você experimenta a massa e ela está naquele mesmo grau de acidez desse cremoso, e ele vai ser curado, ele pode ser curado por uns 25 dias. Que a hora que você consumir ele não chegou naquele ponto da acidez mais desenvolvida em 1 semana que o queijo vegetal cremoso ele acabou chegando. Tá? Talvez, em termos numéricos, pode ter diferença do que acontece aqui na minha casa e do que vai acontecer na sua. Mas o que eu quero colocar aqui é que você tenha noção de que esse procedimento acontece, ou seja, a fermentação ela não vai parar nunca. Então, se você pretende curar um queijo vegetal por 3 meses, pode ter certeza que no final desses 3 meses, por mais que ele seja um queijo vegetal curado, vai ter desenvolvido mais acidez e ele vai estar mais ácido. Tá? Se você vai gostar ou não, aí é outra conversa, mas o que ele vai estar, ele vai estar. E o intuito desse vídeo aqui, pelo menos, é você prestar atenção principalmente para os queijos vegetais cremosos. Tá? Por quê? Porque ele tem mais quantidade de água, portanto, se o seu consumo dele sempre vai estender um pouco mais e quando chega lá para o 7º dia você tem que fazer um esforço para consumir, de repente você coloca ele na geladeira um pouquinho antes do que normalmente você tem colocado, para que você chegue então ao final desses 7, 10 dias consumindo ele tranquilamente. Eu digo isso porque eu sei que tem gente que faz uma quantidade um pouco maior, porque vai ter mais na geladeira ali e tal, mas às vezes no finalzinho pode estar comendo meio que empurrado só para não jogar fora, sabe? Então, uma saída para isso é você colocar ele na geladeira num tempo antes da fermentação. Bom, e se você gosta desse assunto de fermentação, de fazer queijo vegetal, de testar várias coisas, as matrículas para o mundo dos queijos vegetais, que é um programa de ensino que eu tenho, estão abertas por pouco tempo. Dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, as matrículas estão encerradas. Mas é uma imensa oportunidade para quem está vendo isso e quer se desenvolver mais, né? Ou começar a fazer os queijos vegetais, ou desenvolver um pouco mais dentro dessa arte para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo, matrículas abertas. O link está na descrição desse vídeo.